Oi, gente, tudo bem? Tava tomando aqui meu café e, como eu falei no vídeo anterior, eu quero fazer esse vídeo para compartilhar com vocês. Quem sabe eu acho que quando a gente fala, parece que as coisas se concretizam mais porque a gente assume um compromisso quase que, né, é um compromisso público aqui, então a gente acaba se cobrando um pouco mais, né, para ver aqueles resultados, né? E eu fiz umas anotações aqui de coisas que eu quero levar para 2026 e coisas que eu quero desenvolver na minha vida, quero fazer na minha vida em 2026 e eu acho que é interessante, né? Já que a gente é contaminado, vamos dizer assim, por essa vibe de novo ano, novas perspectivas, novos sonhos, né? Novas realizações. Embora não devesse ser assim, eu acho que quando a gente se compromete, não importa qual que é a época do ano, se é o início do ano, se é o meio do ano, mas a gente tem que levar aquilo com firmeza, tem que levar aquilo adiante e cumprir, né? A gente tá cansado de ver as pessoas fazendo promessas ali no início do ano ou na virada do ano e chega lá em junho, na metade do ano, as pessoas até esqueceram das suas promessas, não lembram mais e simplesmente não conseguiram cumprir, cumpriu uma ou deixou outra para trás, né? Porque a gente às vezes faz listas extensas, quer fazer mil coisas e a gente sabe que não vai cumprir. Quando a gente começa a prometer coisa demais, pode escrever que a gente não vai cumprir. Então, assim, eu fiz aqui uma lista, mas daria para resumir essa minha lista em poucas frases, assim. Mas eu acabei abrindo um pouco mais o tema, até para mim poder conversar com vocês e dividir isso e quem sabe sirva de inspiração também para quem tá pensando aí o que fazer do seu próximo ano, né? Então, assim, nessa minha lista, eu procurei colocar aqui compromissos que de fato eu possa cumprir. E não simplesmente promessas vazias jogadas aí ao universo, né? Então são coisas que eu quero me comprometer, que eu quero fazer e que eu quero tornar isso possível e real, né? E eu acho que fica de dica também para vocês, quando vocês vão fazer esse tipo de compromisso, assim, consigo mesmo, para o próximo ano, é interessante escolher um ou dois, três no máximo, coisas para vocês prometerem e se esforçarem para cumprir aquilo, né? Seja em qual for o aspecto da sua vida, dentre tantas coisas que vão acontecer durante o ano, tentar se focar nessas coisas que são principais e que vocês pensam assim, não, em 2026 eu vou concretizar isso, seja a viagem dos sonhos, seja de repente voltar a estudar ou fazer uma faculdade, seja adquirir um imóvel, adquirir um carro, pagar uma dívida. Eu acho que é importante a gente escolher poucos temas, né, ali dentro, né, do que é relevante para nossa vida e se comprometer a cumprir com essas promessas, né, que aquilo vire o teu objetivo do ano da tua vida para fazer aquilo se tornar real. Então, o que eu resolvi prometer aqui, né? Uma das coisas que eu preciso muito, assim, demais, eu acho que eu tenho que, né, colocar um bilhete em cada canto da casa, é tomar mais água. Eu quase não tomo água. Eu tomo café, tomo chimarrão, já que eu sou aqui do sul, né? Gosto muito. Tomo suco, tomo gelatina quente, sabe? A gente chama de chá de gelatina, mas a gente, ao invés de fazer a gelatina com menos água e deixar ela durinha, assim, pra gente comer, no trabalho a gente faz ela quente, coloca em uma garrafa térmica, bota bastante água e deixa ela como se fosse um chá e vai tomando durante a manhã, porque eu trabalho só de manhã. Só que a gelatina tem açúcar e tal, então não é uma bebida saudável, né? É uma bebida quentinha, legal pro inverno, mas eu estou vendo que ela não é tão saudável assim. Então eu gostaria de tomar menos o meu chá de gelatina e tomar mais água, que é o que eu preciso tomar. Acho que todo mundo tem que tomar água, não tem que se afogar, mas é importante. Então, esse é um compromisso para mim. Então, assim, eu dividi aqui um pouco em uns quatro aspectos, tá? Então, a minha vida particular, a minha saúde, né? Essa minha parte de trabalho, né? Porque aqui no YouTube também eu considero como um trabalho. Uma parte que eu diria assim que é comigo mesma, né? E também uma parte social, tá? Foi assim que eu dividi essas coisas que eu estou me comprometendo. Então, a primeira é tomar mais água na questão saúde. A segunda e diz respeito a mim também, é viver com menos e no sentido de coisas materiais. Eu já diminui muito essa questão assim de consumismo, já fui muito consumista, assim, comprar muita besteira. Tipo, assim, em muitos outros tempos, assim, comprar coisinhas da moda, assim, e usar uma ou duas vezes, ou ter roupas com etiqueta e nunca ter utilizado, calçados que eu comprava, assim, adoidado, de salto e tal, coisa que nem é do meu dia a dia, eu ando de tênis, salto é pra uma ou outra ocasião, então não precisa ter vários, tendo um tá bom. Então, assim, diminui cada vez mais essa questão material, assim, de não precisa ter muita roupa, não precisa ter muito utensílio doméstico. Eu acho que o básico, se tu tem o básico, eu acho que é legal, sabe? A gente vê tanta gente vivendo com muito pouco, assim,
que às vezes a gente olha e pensa, nossa, como que a pessoa consegue viver com tão pouco, né? Poucas coisas, eu quero dizer. E as pessoas vivem tranquilamente porque não tem necessidade de ter tanto, né? Então, é uma das coisas que eu quero me comprometer e cada vez menos, né? Poder viver com menos coisas materiais. Outra coisa que eu quero é. Eu já tenho feito, tá? Mas de vez em quando eu dou umas escorregadas, assim, é a questão da alimentação mais saudável. De vez em quando, assim, eu escorrego, assim, muita besteira, assim, salgadinho, outros alimentos. Às vezes eu faço, assim, leite condensado, creme de leite e chocolate. Tipo, um brigadeiro em casa é muito bom. Só que, assim, ó, é doce, é muito açúcar. Então, assim, isso não faz bem. E se eu quiser, de repente, diminuir peso, se eu quiser manter uma saúde um pouco melhor, né, eu preciso diminuir a ingestão, principalmente de coisas que viram açúcar no meu organismo, porque, nossa, se a gente for pesquisar, praticamente tudo vira açúcar, né? Então, todos os carboidratos aí que a gente ingere, praticamente tudo vira açúcar. Eu não sou nutróloga, não tenho muito conhecimento, mas, assim, do pouquinho que eu sei, é o que acontece. E esses dias eu não sabia que cenoura era carboidrato, né? Fiquei chocada. Então, eu preciso cuidar um pouco dessa parte da alimentação, assim, e que ela seja um pouco balanceada. Essa que é a ideia, né? Não comer muita, tipo assim, massa, batata e cenoura. É tudo carboidrato, daí não vai dar certo, né? Então eu preciso me organizar nessa questão da alimentação, que é uma coisa que eu tô prometendo aqui pra mim mesma, espero que dê certo, né? Espero que eu consiga, porque também não adianta eu vir aqui falar, me comprometer, como eu sempre falo, janeiro começa com tudo, nossa dieta, tomo litros de água, boto tudo minhas coisas fora, chega fevereiro e faço tudo ao contrário. Não dá, né? Então a gente tem que ir aos pouquinhos, um pouquinho por mês, aí até chegar dezembro e dizer, eu consegui cumprir, eu gostaria de estar aqui em dezembro do ano que vem fazendo esse mesmo vídeo dizendo, gente, tudo que eu me comprometi no ano passado eu consegui cumprir, tô me sentindo bem, tá legal, minha saúde tá ok e eu consegui cumprir tudo que eu prometi, que é essa a ideia, né? Bom, outra coisa agora aqui na parte profissional, que eu vou dizer assim aqui do YouTube, que eu considero como profissional, porque eu tenho 2 canais aqui no YouTube, eu tenho esse que eu tô falando com vocês, e eu tenho um outro canal que eu ensino artesanato. Então, meu outro canal ele é monetizado. Lá eu sou mais assídua, um pouquinho mais, toda semana tem vídeo lá no canal, toda semana eu posto. Aqui às vezes eu não consigo postar, então eu acabo não conseguindo conciliar. Eu posto no Instagram também, que eu tenho muitos seguidores lá, então a ideia é eu conseguir assim ser assídua em todos os canais, criar conteúdo para os 2 canais e conteúdo relevante. Não adianta eu vir aqui só encher linguiça e ninguém me assistir, né? Então a ideia é compartilhar, né, as minhas vivências aqui nesse canal, né? Por isso que eu fiz ele, porque eu quero compartilhar coisas que eu gosto, insights que eu tenho, coisas que eu gostaria que outras pessoas soubessem, né? Compartilhar conhecimento. Essa é a ideia, né? E lá no meu outro canal do YouTube é falar sobre artesanato, né? Que é esse o carro-chefe do meu outro canal do YouTube. Então, pretendo ser mais assídua, melhorar os vídeos, né? Eu acho que da mesma forma como eu pretendo ser assídua, é às vezes melhorar a comunicação, a forma que eu falo. Não prometo comprar equipamento, porque eu acho que os que eu uso me atendem. Claro que é sempre importante, né? Mas às vezes também não dá pra sair investindo muito, né? Então, assim, seguindo aquela outra premissa de viver com menos, né? Eu vou seguir gravando os meus vídeos aqui com o meu celular, né? Mas eu pretendo melhorar eles, melhorar os assuntos, né? Trazer coisas mais relevantes, então é essa a ideia. E também, né, um pouquinho aqui falando de finanças, é investir melhor o meu dinheiro, né? Ganho milhões? Claro que não. Mas o que eu ganho, eu acho que ele precisa ser bem investido, ele precisa me dar um retorno de acordo com o que eu almejo, né? Para que eu tenha condições de pagar as minhas necessidades básicas mensais, para que eu possa ter meus momentos de lazer, para que eu possa viajar, para que se em algum momento eu tiver alguma necessidade ou quiser ter alguma coisa, eu possa comprar. Então isso é muito importante para que eu tenha esse dinheiro, que ele seja bem investido. E aqui eu não falo de, nossa, eu sou expert em investimento. Não, mas assim que eu possa, né, ter uma segurança financeira e um dinheiro que esteja ali ao meu alcance para o momento que eu precisar. Essa é a ideia. E uma outra questão aqui com relação à qualidade, tá, de vida. E eu listei aqui 2 coisas bem importantes, que uma, ela acaba sendo... Dá a impressão que eu tô me contradizendo, tá? Mas não é isso. A ideia é ter mais tempo de qualidade, né? E menos telas e mais livros, né? Porque eu comprei os livros que eu tinha mostrado vídeos atrás pra vocês, eu ainda não li nenhum. Eu só dei assim umas pinceladas, né? Folhei algumas páginas, li alguns trechinhos, achei interessante, mas eu não li eles.
E é importante que eu leia, porque se eu comprei eu tenho que ler, né? E as telas, elas estão tomando muito meu tempo. Mas daí, né, talvez vocês digam assim, mas tu tá se contradizendo, porque tu está aqui na tela, né? Eu tô gravando vídeos pro YouTube, eu faço vídeos pro Instagram, enfim. Mas não é esse tipo de tela, porque aqui é um tempo que eu passo de qualidade, porque eu tô passando informação, às vezes eu recebo informação, eu aprendo muitas vezes com quem me escreve também, então é uma troca. Não é esse o tipo de tempo que eu perco nas telas, é o fato da gente estar só passando o feed, né? De estar ali olhando horas e horas e horas, e aí o tempo passa, eu não absorvi nada de conhecimento, porque eu só passei os olhos por aquilo, consumi conteúdo, mas aquilo não me agregou nada, eu só passei distraída. E às vezes a gente acaba passando muito tempo distraído. E esse tempo depois faz falta, porque às vezes tu passa 1, 2 horas ali olhando, consumindo, né, conteúdos e aquilo não te agregou em nada. Então, às vezes eu gosto de passar mais tempo aqui no YouTube assistindo vídeos e aprendendo também com outras pessoas e temas que eu gosto também de assistir, eu assisto mesmo, eu consumo bastante conteúdo também. Então, acho que isso, se for para agregar conhecimento, é importante, ok, né? Isso não é tempo perdido ou tempo gasto em tela. Eu quero dizer aqueles momentos que a gente passa meio ocioso assim e fica ali só viajando. Claro que é importante a gente ter o tempo ocioso, porque ele também é muito importante para nossa criatividade, para outras coisas. Mas então o tempo ocioso ele tem que ser ocioso de verdade, não me ocupando com tela, né? Que é essa questão que eu trago aqui. Outra questão que eu trago aqui é uma parte social. E nela eu destaquei 2, 3 coisas aqui que eu acho bem importante, que é a primeira, valorizar as pessoas que me querem por perto, mas que eu também quero elas por perto. Então, assim, valorizar essas pessoas a ponto de tornar os momentos com elas melhores, né? E em contrapartida, vamos dizer assim, desligar as pessoas que elas não estão nem aí pra gente. Sabe aquelas pessoas assim que elas são tuas amigas só na oportunidade ou só no momento que tu pode servir pra elas, que eu já falei isso em outro vídeo? Então, essas pessoas elas merecem um corte. Por quê? Porque essas pessoas não agregam nada na vida da gente. Elas estão ali só para sugar, né? Só para se beneficiar. Então, essas pessoas serão cortadas. E muito importante é falar mais vezes a palavra não. Ah, mas aí tu tá sendo muito ruim, tu tá sendo pensando só em ti, tu tá sendo uma pessoa. Ah, tu não tá dividindo. Não, não é essa a questão. A questão é que eu preciso pensar em mim. E todo sim que eu digo pra alguém, é um não que eu digo pra mim, né? Assim como fala aquela frase, né? Então, assim, se eu ficar só dizendo sim pros outros e ficar me quebrando literalmente pra mim poder cumprir o que eu disse sim para outra pessoa, não tá sendo saudável para mim. E as coisas têm que fazer sentido para mim, têm que ser saudáveis para mim e eu tenho que querer. Porque eu não posso simplesmente ficar, sei lá, eu tinha alguma coisa para fazer e a pessoa me convidou para algum lugar, eu vou lá e digo que sim, sabendo que eu tinha uma outra coisa aqui para mim fazer. Então não. Quando eu resolver a minha situação, depois eu vou pensar se eu vou querer ir resolver a situação da outra pessoa, ou sair com outra pessoa, ou visitar outra pessoa, enfim. Eu acho que é muito importante que eu esteja bem comigo, que eu diga sim para mim e não sim para os outros, né? Então, será cada vez mais dito não para os outros. E, por último, mas não menos importante, é manter boas conversas, porque eu sempre penso, né, que a gente se cura através da fala. E não falo aqui através de, só tô doente, eu preciso ir no psicólogo para conversar. Mas quando a gente tem um diálogo, a gente tem uma conversa, a gente troca informação e a gente recebe informação. Então a gente também enriquece. Enriquece o vocabulário, enriquece as informações que a gente recebe, né? A gente acaba enriquecendo. E é muito importante também essa troca, é importante porque a gente não é uma ilha, né? Mas é muito importante a gente diversificar e ter essas boas conversas justamente para que a gente possa ter outros tipos de assunto, ouvir outras pessoas diferentes, ouvir pessoas talvez, né, que estejam em algum patamar que a gente queira alcançar, né? Eu vou conversar com aquela pessoa porque ela tá no nível X e é o nível que eu gostaria de chegar. Eu quero saber como é que é, o que ela fez para chegar até lá. E a gente não precisa ter vergonha, eu acho que para se aproximar, para tentar buscar alguma informação, né, sendo educado e dizendo, eu gostaria de saber como que tu fez tal coisa e tal, como que tu chegou até ali, tu pode me falar, eu acho que é bem válido. Então é isso que eu quero para esse próximo ano de 2026. É o que eu quero levar para 2026, né? Coisas que eu trago aqui de 2025, mas que eu não quero que seja só promessas para janeiro. Quero que essas promessas elas perdurem o ano todo e que elas sejam ao longo do ano analisadas e de preferência cumpridas, né? Porque
Claro que nada impede da gente mudar de opinião lá na metade do caminho e entender que aquilo não faz mais sentido pra mim, eu vou mudar porque eu acho que não é mais interessante. Mas é importante que a gente tenha sempre em mente e a gente possa levar adiante e não simplesmente chegar em fevereiro e esquecer tudo que prometeu, né? E é isso então que eu queria compartilhar com vocês. Me contem o que vocês querem levar para o ano de 2026 ou qual que é a promessa aí que vocês querem fazer cumprir em 2026. Contem aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em ler, tá bom? Beijão e tchau!